2. É isto. Estou a aparecer. Estou cá? Sim? Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim? Está a melhorar? Mais uma vez? 1, 2. Sim? Falo, vou falando e vocês vão... Muito bem. Então, podem aproveitar e ir já abrindo, por favor, em 1 Pedro 1, vamos ler de 13 a 15 até a 1 Pedro 2, 3. Está bem? Vamos entrar nos primeiros 3 versículos do capítulo 2 de 1 Pedro. Ok? 1 Pedro 1, 13 a 25 e depois 1 Pedro 2, de 1 a 3. Está bom? Deixem só aí abertos e já lá vamos. Está bom? Conseguem me ouvir bem? Sim? Ótimo. Fantástico. Então, umas palavras para partilhar convosco. Estou cansado. Estou frustrado. Sinto-me ansioso, irrequieto, incerto. Estou preocupado, ocupado, o futuro está coberto. Não estou triste, não estou feliz. Estou chateado com o que o mundo diz. Quero ser exemplo quando olham para mim. Mas sei que nem sempre é assim. Será que nos identificamos com estas palavras? Hoje em dia, somos pressionados de todos os lados, espremidos. Acredito que os cristãos do primeiro século, aos quais Pedro escreveu esta carta, se identificariam também com estas palavras. Então vamos ler o que é que Pedro queria dizer a estes cristãos. Vamos ler. Começando no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, porque por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Amém? Vamos orar. Paizinho, vivemos em tempos difíceis. Acho que nunca vivemos em tempos fáceis, mas te agradecemos, Senhor, porque não temos que viver estes tempos sozinhos. Tu estás connosco. Quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, te aceitamos como Senhor e Salvador,
Tu entras nas nossas vidas e Tu nos transformas, Pai. Queremos seguir a cada dia nos Teus passos. Paizinho, ajuda-nos, guia-nos, fortalece-nos e continua este processo, Pai, de transformação das nossas vidas. Que não seja a nossa vontade feita, seja a Tua vontade. Que não seja o nosso caminho, seja o Teu caminho. E que as pessoas que estão à nossa volta possam ver que somos diferentes. Que estas palavras que vamos falar aqui hoje possam realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Que possamos deixar a Tua palavra nos transformar. No nome de Jesus pedimos. Amém. Mas tu não sabes o que é que eu estou a passar. O que eu já passei. É fácil ler isso. Tantas passagens que eu já ouvi. A realidade é que se nós aplicarmos estas palavras nas nossas vidas, seremos verdadeiramente mudados e, como consequência, também será mudado o nosso pensar e será mudado o nosso agir. E quanto mais pressionados e espremidos nós formos, mais como Jesus vamos ser. E tu, quando és espremido, o que é que os outros veem? Este pequeno livro foi escrito para aqueles que simplesmente sentem que não pertencem. Foi assim com aqueles cristãos. Ou para as pessoas que estão constantemente a enfrentar provações ou dificuldades na vida. No primeiro capítulo, no versículo 6, um bocadinho antes, diz: em tudo isto vocês se alegram muito, embora agora, por um pouco de tempo, possam ter sofrido tristeza e todo o tipo de provações. Pedro sabia o que estava a dizer. Não se esqueçam que Pedro era um dos discípulos do círculo íntimo de Jesus. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio de oposição religiosa. Ele estava com Jesus na noite em que ele foi preso e, como todos os outros discípulos, escondeu-se à sua maneira, com medo, naquele longo e escuro fim de semana. Depois Jesus subiu ao céu e Pedro tornou-se um líder da igreja primitiva. Ele foi preso e espancado pelos líderes religiosos. Pedro quer aqui ajudar os leitores enquanto lidam com as lutas que enfrentam nas suas vidas hoje, em 2023. A vida é difícil e quase todos sabem disso. Talvez os mais novos ainda não tenham lá chegado, mas mesmo com os desafios que temos nas escolas, hoje em dia talvez já tenham começado a entender isso. Há um provérbio que diz, um provérbio judaico: não peças um fardo mais leve, pede ombros mais largos. Há outro provérbio chinês que diz: a joia não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Não podemos esquecer que neste mundo vamos passar por tribulações, como dizia em João 16:33. Mas depois Jesus acrescentou: mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos desta mensagem, da mensagem deste livro, hoje mais que nunca. A Igreja e os seus princípios, os seus valores, estão debaixo de ataque. Basta falarmos que constantemente estamos expostos à destruição do casamento, o abandono pelo valor da vida, o crescente relativismo sexual, o crescente relativismo moral, vale tudo, desde que eu sinta que é assim. São apenas alguns exemplos dos ataques que vemos hoje, talvez mais que nunca. Ou pelo menos que nós, nesta vida, já vimos. De qualquer forma, sendo perseguidos ou não, Pedro está a falar dos desafios e dificuldades de todos os tipos. No entanto, Pedro garante que Deus tem um plano nestas situações e tem direção em como atravessá-las. A probabilidade é que já atravessaste situações difíceis, provações, ou que estás neste momento a lidar com alguma coisa. Eu também já lá estive e confesso que neste momento não está muito fácil. Nem no passado, ninguém está isento, nem no presente, ninguém está isento, nem tampouco no futuro. Estamos isentos de desafios.
A realidade é que em tempos de provações, de adversidades, somos frequentemente chamados a voltar os nossos olhos para as lições do passado e a encontrar inspiração e orientação nas histórias dos nossos antecessores na fé. Um destes exemplos poderosos encontramos nesta carta de Pedro, o manual para uma fé resiliente, escrita em tempos de intensa perseguição e provação. Os crentes primitivos da Ásia Menor, a quem foi escrito, provavelmente no ano 60 a 65, enfrentavam perseguições pela sua nova fé. Uma recusa em conformar-se com as normas sociais de adoração aos deuses romanos e a conformar-se com as práticas que eram culturais, estranhas à sua nova fé. No entanto, eles permaneceram firmes. Ancorados em quê? Na sua fé em Cristo. Mesmo perante o sofrimento. E tu? Quando és esperançoso, o que é que os outros veem? Gostava de analisar um pouco mais detalhadamente cada um destes versículos. Então, gostava que me acompanhassem. Vamos começar no versículo 13. Aqui vai estar a Almeida Corrigida Fiel. Eu vou usar um pouco de algumas palavras do grego original e algumas ideias, algumas palavras diferentes para completarmos todo este significado, para entendermos melhor. Porque há aqui algumas palavras complicadas. Talvez os mais novos, na minha primeira leitura, tenham de dizer, mas o que é que ele está a falar? Pronto, então vamos tentar desvendar um pouco algumas destas palavras, está bom? Então no versículo 3, noutra tradução, Pedro diz, por isso preparem a mente. 13, certo? Ok. Por isso preparem a mente para a ação. Sejam sóbrios em todo o pensamento para orar. Coloquem a esperança totalmente na graça que será sua quando Jesus Cristo for revelado. A palavra sóbrios, nefontes, indica não apenas a sobriedade no sentido físico, mas também aqui a vigilância mental e espiritual. Ou seja, vemos a importância de estar preparados, estarmos alertas, vigilantes, física e espiritualmente, colocando a nossa confiança total na graça de Jesus, sabendo que Ele vai voltar. Quando fala Jesus for revelado, é da certeza que Ele vai voltar. No versículo 14, diz, como filhos obedientes, não se conformem com os maus desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Cantámos a música, esta palavra, conformem, aqui a palavra obediente significa no original, ouvir atentamente, submeter à autoridade. E implica viver de acordo com a vontade de Deus. Mas como eu estava a dizer, a palavra conformem é uma ideia que existe muito no Novo Testamento. Conformar, formar, transformar. Aqui é uma palavra engraçada, eu deixei-a aqui porque é uma palavra que tem um som engraçado, suskamatizomai, que significa, eu tinha que pôr esta palavra aqui, suskamatizomai, que significa não deixarmos nos moldar pelas ideias ou desejos que nos rodeiam. A palavra ignorância significa falta de entendimento, conhecimento, existentes antes de conhecermos Jesus. Então, temos como filhos que ouvem atentamente, não vamos nos deixar levar e enganar como fazíamos antes de conhecermos Jesus. Há uma diferença. Não nos conformamos com o que era, com o que está, mas somos transformados pelo conhecimento de Jesus. No versículo 15, diz, mas assim como aquele que vos chamou é santo, sejam santos em todas as suas ações. A palavra-chave aqui é santos, ágios, que significa separados para Deus, consagrados para Deus, sendo o padrão ao qual nós, como crentes, devemos aspirar, ser mais como Jesus. Os primeiros cristãos entenderam estas palavras e colocaram-nas em prática. O que eu acho sempre fantástico. Entender e praticar. Não chega à parte. Há pessoas com doutoramentos em teologia. Sabem, decoram trechos da Bíblia. Os judeus
sabem a Bíblia, provavelmente de cor, muito mais do que nós sabemos. Mas não basta entender. Ler, ouvir, entender, mas depois colocar em prática. Conceito fantástico, não é? Tão simples e tão complicado. Mas colocamos em prática apesar das perseguições. Eles sabiam que a sua fé em Jesus os tinha transformado. Eles tinham renascido espiritualmente e estavam a viver uma nova vida, caracterizada pela santidade, pela obediência e amor uns aos outros, contrário à sua cultura. E tu e eu, quando somos espremidos, o que é que os outros veem? No versículo 17, diz: se vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente de acordo com o seu comportamento, vivam nesse temor reverente durante o tempo da sua peregrinação. Então a palavra-chave aqui é temor, phobos. Phobos é a palavra que originou fobia. Mas depois houve aqui uma separação de fobia, que é um medo irracional, não é? Há uma definição mais num contexto religioso, que quer dizer respeito reverente, profundo e a consideração por Deus. Então, ou seja, este versículo diz que a nossa maneira de agir seja de profundo respeito pelo que Deus nos ensina durante a nossa peregrinação, ou seja, durante o nosso tempo nesta terra, que é curto, comparado com a eternidade que temos para viver com Deus. No versículo 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com a prata e o ouro. Prata e ouro. Qual prata e ouro? Não tem valor nenhum. Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Este detalhe saltou-me aqui à vista, que por tradição recebeste dos vossos pais. Talvez não exatamente neste contexto, mas isto fez-me pensar a ideia de que todos os nossos pais nos ensinaram várias coisas. Ou conscientemente as aprendemos, ou inconscientemente as aprendemos. O desafio hoje é não vivermos, é pararmos para pensar naquilo que aprendemos e não continuarmos a fazê-lo só porque os nossos pais o fizeram. Mesmo o ser cristão e ir à igreja. O que é que eu quero dizer com isto? Eu digo aos meus filhos, eu não quero que eles vão à igreja, eu não quero que eles digam que são cristãos porque eu lhes disse para serem. Eu quero que eles sejam cristãos porque entendem que esse é o caminho certo para a sua vida. Estão a ver a diferença? Portanto, há muitas coisas que recebemos dos nossos pais, coisas boas e coisas más. Mas porquê é que nós as fazemos? E será que estão de acordo com aquilo que a Bíblia fala para as nossas vidas? Então é só uma à parte que realmente me fez pensar que é interessante. Mas aqui o resgatar, fomos resgatados, o resgatar no original quer dizer redenção. Quer dizer o valor que foi pago, o preço que foi pago para a nossa libertação. Ou seja, fomos libertos por algo muito mais precioso e eterno que a simples prata e ouro que desaparecem. No versículo 19, completa e diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então temos o sangue sem mancha, perfeito. Esse foi o preço com o qual fomos comprados, com o qual fomos resgatados, redimidos, libertos. No versículo 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E então aqui vemos que Deus já tinha tudo planeado desde a criação do mundo. E nós não podemos esquecer que Ele tem um plano. Porque, como completa também no versículo 21, por meio dele creem em Deus que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, e assim a vossa fé e esperança estão postos em Deus. E é aí que está, ou que deverá estar, a nossa esperança também. Na certeza que Deus tem um plano. Pedro abordou também a questão
das diferenças entre os judeus e os gentios. E esta diferença não era pouca. Ele ressaltou que, independentemente de origem étnica ou cultural, todos os crentes eram um só em Cristo. Todos foram chamados a viver uma vida de santidade, amor, unidade, superando as diferenças étnicas e culturais. Esta, para mim, é a verdadeira tolerância e o amor a que somos chamados. Não é o que está a acontecer à nossa volta, ao qual eu chamo tolerância intolerante. Pedro escreve no versículo 22: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência, e cá está novamente a palavra obediência, ouvir atentamente à verdade, visando ao amor fraternal, o amor philos, não é? Há vários tipos de amor. E sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele incentivou todos os crentes a amarem genuinamente uns aos outros, como membros da mesma família espiritual. E como eu disse, acreditem que não era fácil, porque as culturas eram muito diferentes. A realidade é como diz no versículo 17 de João, versículo 14 a 16, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. No versículo 23, voltando a 1 Pedro, lemos: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Aqui a palavra regenerados, que traduz o verbo grego anagnao, é a palavra composta por duas partes: novo e gerar ou nascer. Portanto, a palavra transmite a ideia de um novo nascimento ou um renascimento. No contexto do Novo Testamento, requer-se a transformação espiritual traduzida pela salvação. A semente corruptível versus a semente incorruptível, no original faz o contraste entre algo que pode ser destruído, que é mortal, transitório, e algo que não pode ser corrompido, que é imortal, e eterno. Estas palavras são usadas para contrastar a natureza transitória da vida humana, das obras humanas. Às vezes parecem que são eternas, mas não são. Com a natureza eterna e imutável da palavra de Deus. A palavra aqui viva, viver, é usada para enfatizar que a palavra de Deus não é apenas um texto inanimado, uma grande obra literária, mas uma força ativa e dinâmica e transformadora na vida dos crentes. E a palavra permanente no grego significa ficar, permanecer, e é usada para enfatizar a natureza eterna, mais uma vez, e imutável da palavra de Deus, contrastando com a natureza transitória da vida humana. Portanto, resumindo, o versículo 23 fala do novo nascimento espiritual que os crentes experimentam através desta semente incorruptível, a palavra de Deus, que é retratada como viva, dinâmica e eterna, em contraste com a mortalidade e realidade transitória da vida humana. Os versículos 24 e 25 são a conclusão desta passagem, que contrasta mais uma vez a natureza temporal, transitória da vida humana, e as coisas que são as coisas deste mundo, com a natureza eterna, duradoura de Deus e da sua palavra. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Transitório, não é? Secou-se a erva e caiu a flor. Tchau. Não é? Para falar agora 2023. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós e entre nós foi evangelizada. Aqui Deus prega, Pedro, estas minhas palavras começam a ir para a frente, com a minha cabeça. Pedro cita aqui Isaías 40, 6 a 8, para mostrar este contraste. Ele está a lembrar que os crentes, de que embora estejam vivendo um tempo difícil, nasceram de novo, através de uma semente imperecível, a palavra de Deus que nós falámos no versículo 23, que nunca desaparecerá, ao contrário da glória humana e física,
que tal como Deus é eterna e imutável e não passará nem mudará. Além do relacionamento entre os crentes judeus e gentios, Pedro refere mesmo a influência da cultura greco-romana e diz que é um desafio real enfrentado pelos crentes primitivos. A carta de Pedro serve como uma forte exortação para resistirmos à conformidade aos comportamentos errados, prevalentes nessa sociedade e a viver de acordo com a vontade de Deus. Algo que para nós hoje também é fundamental. Em 1 Pedro 2, 1 a 3, já no segundo capítulo, Pedro enfatizou o papel da palavra como uma fonte de nutrição espiritual para os crentes, a ferramenta para resistir. No primeiro versículo diz, portanto, desfaçam-se toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e de toda a espécie de maledicência. A palavra desfaçam-se implica descartar, livrar, deixar. Fala de um ato deliberado e consciente de renunciar e abandonar comportamentos errados. No versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui desejem de coração, também há tradução que diz ou desejem ardentemente, no grego indica um anseio ou um desejo intenso e sincero. Aqui a palavra-chave é leite, que é uma metáfora para a doutrina cristã. E depois diz cresçam, que no grego significa aumentar em relação à maturidade espiritual. Vamos num caminho específico que é contrário ao outro caminho, provavelmente onde nós vivemos. E para finalizar, no versículo 3, diz agora que vocês provaram que Deus é bom ou benigno. Provaram significa perceber, significa experimentar, discernir. Em resumo, estes versículos contêm instruções para os cristãos se prepararem para a ação. Arregaçamos as mangas. Serem obedientes, buscarem a santidade, amarem sinceramente, se livrarem de comportamentos errados e procurarem nutrição espiritual para crescerem na fé. Tudo isto alinhado com o chamado para seguirmos Jesus em seus passos. A lição de Pedro é clara. A palavra de Deus deve ser a nossa fonte de sustento espiritual, assim como o leite é para uma criança. É através dela que somos capazes de crescer, prosperar em nossa fé, no meio mesmo das adversidades do dia a dia. Assim como os cristãos do primeiro século, somos chamados hoje, 2023, a permanecer firmes na nossa fé, a buscar a santidade, a praticar o amor fraterno e a buscar sustento na palavra de Deus. Que esta história, a história destes crentes, resilientes, e as palavras inspiradoras de Pedro, nos inspirem e nos guiem na nossa própria caminhada de fé. E nós, quando somos espremidos, o que é que os outros veem? Existem muitos textos que eu podia mencionar para enfatizar estas ideias, mas queria partilhar convosco rapidamente alguns que acredito que podem enriquecer o nosso estudo. Em Romanos 12:2 vemos a importância da transformação e renovação da mente. Diz, não vos conformeis, cá estamos novamente, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em João 3:3 diz, vemos a necessidade de nascer de novo. Jesus respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É interessante aqui parece que há um jogo de palavras que Jesus usa quando está a falar com Nicodemos, porque é a mesma ideia, nascer de novo e nascer de cima. Mas nascer de novo foi onde Nicodemos ficou.
não é? Ele perguntou como é que eu posso nascer de novo. Mas Jesus estava a falar de nascer de cima. Em 2 Coríntios 5:17, vemos a nova criação em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Hebreus 4:12, vemos o poder e a eficácia da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Tiago 1:18, a palavra de Deus como agente de novo nascimento, que diz, por sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primeiras primícias das suas criaturas. Em Efésios 4:22-24, fala de despojarmos do velho e nos revestirmos do novo eu. Diz, fomos ensinados quanto à nossa anterior maneira de viver e despir-vos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovados no espírito da vossa mente e a revestir-vos do novo homem, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. E por fim, em Colossenses 3:12-14, vemos a importância de procurar as virtudes que refletem o caráter de Cristo. Diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de coração compassivo, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós fazei. E assim, acima de tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Estes versículos, quando combinados com as passagens em 1 Pedro, podem nos ajudar, mais uma vez, a compreender melhor a importância do renascimento espiritual, transformação, poder da palavra e da importância de procurar a santidade e a justiça. Mas como é que nós podemos aplicar isto no nosso dia-a-dia? 5 áreas que eu quero propor. Viver uma vida santa. Isto implica separarmos-nos de comportamentos imorais e não piedosos que nos rodeiam. Significa tomar decisões e fazer escolhas que honrem a Deus. Tais como tratar os outros com bondade, evitar comportamentos prejudiciais e cultivar uma vida de integridade. 2. Demonstrar amor profundo pelos outros, sem obrigação, mas de coração. Isto incentiva-nos a praticar compaixão, bondade, perdão e a empatia nas nossas interações com os outros. Poderíamos mostrar isto ajudando, por exemplo, um vizinho em necessidade, perdoando alguém que nos fez mal. Será? Ou investindo em relacionamentos mais profundos e significativos. 3. Rejeitar comportamentos errados. A rejeição da malícia, do engano, da hipocrisia, da inveja e da calúnia implica focar-nos nos comportamentos positivos e construtivos. Sermos honestos nos nossos tratos, sinceros nas nossas ações, estarmos contentes com o que temos e falarmos bem com os outros. Isto podia, por exemplo, envolver a recusa da propagação de algumas fofocas. Tratar os outros de forma justa e celebrar as conquistas dos outros sem inveja. 4. Desejar crescimento espiritual. Assim como os recém-nascidos anseiam pelo leite, nós somos encorajados a desejar o crescimento espiritual. Isto pode ser conseguido reservando algum tempo regular para a oração, para a leitura, estudando e meditando a Bíblia, participando nos grupos de crescimento, por exemplo, para encorajamento e apoio mútuos, e procurando colocar em prática os ensinamentos de Deus. E 5, valorizar o eterno em detrimento do temporal. Reconhecer que fomos comprados por algo imperecível, o sangue de Jesus, em vez de coisas perecíveis e insignificantes como a prata e o ouro.
Isto leva-nos a priorizar os valores espirituais eternos em detrimento dos materiais, temporários. Isto pode envolver passar tempo e recursos em coisas com significado duradouro, como investir em relacionamentos, crescimento pessoal, ajudar os outros, servir na comunidade, em vez de procurar apenas o ganho material ou os prazeres temporários. Cada um destes pontos oferece-nos formas práticas de aplicarmos os ensinamentos destes versículos no nosso dia-a-dia. Que possamos ser cada dia mais como Jesus. Quando somos espremidos, o que é que os outros veem? Daniel disse há algumas semanas atrás que muitas pessoas olham para os cristãos e não veem diferença nenhuma entre os cristãos e os não cristãos. Será que nós hoje somos acusados do mesmo? Que possamos ser diferentes. Ouçam com atenção. Que possamos ser influenciadores em vez de influenciados pela cultura que nos rodeia. Que possamos deixar o Espírito de Deus e a Palavra de Deus nos mudar e moldar a cada dia na sua verdade e que não nos deixemos confundir nem desanimar pelas adversidades da vida. Que possamos permanecer firmes na nossa fé. Que possamos buscar a santidade. Que possamos praticar o amor e que possamos buscar sustento na Palavra de Deus. Que possamos seguir os passos de Jesus. E para terminar, Deus conhece-nos sem qualquer disfarce. Vê dentro de nós. Dele não está escondida a nossa face. As nossas falhas, dificuldades e frustração, nada está oculto da sua visão. Sabe o que passamos e o que vamos enfrentar. Nas provações, nos ajuda a nos preparar. Nas adversidades, o seu amor nunca cessa. Na palavra de Deus encontramos fortaleza. Vê as calosidades que a vida nos criou, em nós criou. E a sua graça, o velho, em nós renovou. Chamados a permanecer firmes na fé, na busca da santidade, Ele nos vê. Nas nossas vidas, quando espremidos somos, aos outros mostramos por que caminho fomos. Quando somos postos à prova, o que é que os outros podem ver? Espero que o reflexo de Cristo. É isso que devemos ser. Deus sabe, Deus vê, Deus pode, Deus faz. Na caminhada da fé, Ele nos traz paz. No amor sincero e na santidade a aspirar, nas suas pegadas, devemos sempre caminhar. Vamos orar. Paizinho, Tu és bom, Tu és santo e poderoso, muito mais do que nós conseguimos entender. Mas Tu enviaste o Teu Filho Jesus para nós, para nesta terra morrer, dar a sua vida, ressuscitar,